Eu sei porque você esfriou na fé. E eu vou te falar, esse é um grande problema, mas tem solução. Olá, meu nome é Fran Ciran é meu nome completo. Eu sou pastor, pastorei uma igreja videira aqui no Canadá e tenho 31 anos de casado. Pastorei essa igreja aqui há 5 anos, mas sirvo o Senhor há mais de 30. Tenho 2 filhos maravilhosos que são nossa alegria, 2 adultos, criados debaixo da orientação da palavra de Deus. E eu espero esse vídeo aqui ser um instrumento de Deus na tua vida. Eu preciso ter um tempo com você, tá bom? E a questão do esfriamento espiritual é muito sério, muito relevante, é muito importante, é um assunto que toca a vida de muito crente, de muitos cristãos. E nós precisamos resgatar o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:11. Ele diz: do zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Ou seja, não dá para servir a Deus de outra forma que não seja com fervor. Não existe. Você não vai servir ao Senhor de uma forma indiferente, de uma forma fria ou mais ou menos. Não tem como. Mas eu quero te dizer que há solução para uma frieza e eu te digo como quem já passou por isso. Eu já passei por momentos de tristezas, decepções, momentos também de muita alegria, muita fé, muito avivamento, muito fervor, muita graça de Deus. Mas eu creio que a minha experiência e a minha vivência como pastor e como homem de Deus, eu posso te ajudar. Eu vou te dizer uma coisa. Existem causas para o esfriamento. E talvez você se enquadre numa delas. Primeiro, negligências na sua prática espiritual. Você talvez tenha negligenciado o alimentar-se. Tudo é alimento. Na vida cristã, assim como na tua vida física, você precisa se alimentar espiritualmente, de coisas espirituais. Então, oração, leitura da Bíblia, princípios básicos, coisas simples. Se elas são ausentes, a vida do crente, a sua vida espiritual, ela desanima, ela esfria, ela começa a ficar definhando. Então, preste atenção nisso. Conselho para você. Volte ao básico, ao simples, à raiz das coisas. Não negligencie coisas simples. A palavra de Deus, a leitura, o louvor, a adoração, o frequentar a igreja, o templo, ou como alguns dizem, templo, como alguns dizem, o lugar de adoração, mas um lugar onde você vai encontrar outros crentes. Guarde isso, que possam adorar com você. Segundo, distrações e ativismo. Às vezes, o contrário. A pessoa está muito envolvida, muito trabalhando, servindo outros, mas não consegue focar na sua própria vida com Deus, seu tempo com Deus. Então, excesso de coisas fazendo, tanto no trabalho secular quanto na vida espiritual. Sabe que o excesso de trabalho na igreja também pode te esfriar, irmão? Amigo, pessoa que me ouve aqui, irmão que me ouve, querido de Deus, você precisa entender. Não é por tanto fazer que você vai agradar ao Senhor, mas seja e faça com intensidade, com amor. Se o amor e a intensidade, a paixão, o fogo está esfriando, volte ao básico, dê um passo atrás, no sentido de resgatar coisas simples, voltar à prática do primeiro amor. E Deus diz lá em Apocalipse que tinha uma igreja que ela tinha abandonado o primeiro amor. Ela tinha largado esse primeiro tempo com Deus. E ele diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Essa é a igreja de Éfeso, está em Apocalipse 2, 4 a 5. E pode ser que você tenha largado o primeiro amor, mas e tenha somente focado no serviço, no ativismo e talvez tenha se cansado pelo excesso de cobrança, talvez um certo abuso de alguém. E essa é outra causa. Problemas de abuso também. Às vezes abusam, certo? Líderes que não souberam entender o nosso tempo.
não souberam entender a nossa maturidade, ou não souberam nos comunicar com respeito, ou nos deram excesso de tarefas que estavam acima e muito acima da nossa capacidade. Problemas de relacionamento também, relacionamento com pessoas na igreja, pode ter te esfriado. Relacionamentos com outras pessoas fora da igreja. Pessoas que são queridas por você. Então, cada uma dessas coisas pode ser que você esteja dentro de uma delas. Questões internas, frustrações, insatisfação, perda de propósito, perda do foco, às vezes o materialismo, excesso de foco em coisas dessa terra. E até práticas pecaminosas. Talvez você tenha se envolvido em coisas que não eram do agrado de Deus. E você sente isso, você é acusado. Mas eu te digo uma coisa, existe perdão total para você. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecador que Deus não ame. Agora eu te digo, é possível. Eu passei por isso. E durante muitos anos. Mas chegou um tempo que no meio da crise, do caos, o Senhor me encontrou. Ele me deu um alerta. Me chamou. Usou situações difíceis e pessoas próximas de mim para me resgatar. Uma crise familiar. E isso me fez voltar aos pés do Senhor. Eu voltei a buscar do simples. Jejum, oração. Ir para os cultos. Já não ia mais no culto. Não orava. Não senti prazer em cantar, em louvar, em ler a Bíblia. Nada. Nada disso. Não é uma prática espiritual. Ia na igreja para agradar alguém. Às vezes para agradar a esposa, agradar pessoas, sei lá. Cumprir um ritual. Mas não havia nada de fé dentro do meu coração. Mas um tempo eu tive um encontro com Deus. Pessoal, profundo, impactante. Deus me encheu do seu Espírito. E assim pode ser com você também. Você pode ser cheio do Espírito de Deus e renovar sua fé e seu coração. Não há nenhuma nada que Deus não possa resolver e curar. Nenhuma ferida, nenhuma mágoa. Volta urgente, volta para os pés do Senhor. O salmista dizia, no Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Faça a pergunta, seja sincero, reconheça com Deus, fala, Senhor, eu estou descrente até. Descrente, estou descrendo na vida, descrendo em coisas espirituais, não creio mais. Eu creio que isso não existe, talvez isso seja, sei lá, às vezes eu acho que é coisa do homem, mas volte para Deus, faça um teste. Volte para o Senhor. Pergunta para a sua alma, por que ela está abatida? O que aconteceu? E eu te digo, essas perguntas são importantes. Seja sincero com Deus. Não use máscaras, rodeios, religiosidade, capas de santidade ou subterfúgios, palavras rebuscadas, nada disso. Fale com a sua linguagem, fale com Deus. Sabe que eu, no meio da crise, eu cheguei a duvidar que Deus existia. E eu fiz uma oração com Deus. Eu tive uma conversa com Deus. Falei, Deus, se o Senhor de fato existe, e tudo que me falaram de fato é verdade, que eu ouvi na igreja, na Bíblia, na teologia, que eu já era formado em teologia. Se isso de fato existe, isso é real, se o Senhor existe, muda a minha história, aquece o meu coração, me dá alegria de viver, restaura o meu casamento, a minha casa. Essa oração Deus não vai deixar de ouvir e Ele vai responder. Então eu quero te dizer, faça oração com Deus. Faça oração urgente. Seja sincero. E Deus respondeu. Deus restaurou o meu casamento, a minha casa, a minha vida, a paixão, o fervor, a alegria e a vontade de dar frutos no reino de Deus. Então faça isso. Faça esse favor para você. Tá bom? Conte comigo, eu vou estar aqui. Vou fazer outros vídeos sobre fé, família, relacionamento, sobre vida de imigrante. Moro no Canadá. Eu tenho experiência com isso aqui também. Mas faça isso. E se você gostou desse vídeo,
transmita para outros, compartilhe, curta e seja um instrumento de Deus para propagar essa mensagem aqui. Fica com Deus. Um abraço.